Boa tarde, pessoal. Sou Gabriel, da Conta Azul. Sou um dos responsáveis aqui pelo nosso programa de parceiros. Estamos hoje à tarde para mais um webinar da Conta Azul com Anderson Hernandes. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, tudo bem? Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Pessoal, estão todos nos ouvindo? Deem um ok aqui no chat, por favor. Legal, acho que está tudo pronto, Anderson. Vamos começar aí. Legal, gente. O nosso papo de hoje é acerca de desafios que os empresários contábeis do Brasil enfrentam e como esses desafios já têm sido resolvidos em outros países, como Estados Unidos, em alguns países da Europa também, que a gente tem conhecimento, e vai compartilhar um pouco de vocês. Esse nosso conhecimento ele é adquirido através de eventos, através de benchmarks, de imersões, de viagens que nós tivemos oportunidades de fazer, tanto eu quanto o Anderson. A Countex foi um dos principais eventos aí que trouxe uma série de aprendizados para a gente. Você participou de um evento muito legal também onde foi, Anderson? Foi em Los Angeles, Digital Market, em Los Angeles, falando sobre justamente a parte de estratégia, funil de vendas e tudo mais. Excelente. E aí, pessoal, o que nós mapeamos são pilares de sucesso da empresa de contabilidade. E o que a gente viu funcionando lá e que precisa funcionar no Brasil para que a gente tenha uma contabilidade mais produtiva e tenha o papel do contador valorizado. Antes disso, eu queria convidar o pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook também, ainda dá tempo de se inscrever para participar desse webinar. Inscrevam-se no link dessa postagem para nos acompanharem por aqui, participem, mandem suas dúvidas pelo chat, vai ser um encontro bem legal aí nessa tarde. Pessoal, principal desafio do empresário de contabilidade, a desorganização do cliente. Se o cliente não for organizado, se o cliente não manda informação, se essa informação não está disponível no tempo certo para o contador, nada acontece certo dali para frente. O fechamento contábil é sempre aquela dor de cabeça, para o pequeno empresário há aquela dificuldade de fazer em períodos menores, o que agregaria mais valor, informação para tomada de decisão. O cliente desorganizado, ele toma tempo do empresário de contabilidade, ele faz com que o empresário tenha que fazer um monte de retrabalho, redigitação de lançamento, e tudo isso, desorganização, falta de produtividade, leva o empresário a ficar sequestrado por uma rotina que o impede de crescer, que o impede de pensar numa estratégia de crescimento, pensar fora da caixa, testar coisas novas e dedicar o seu tempo a atender melhor o cliente, fazer a empresa de contabilidade crescer. É acerca desses pilares que a gente vai conversar hoje, sobre o que a gente está vendo lá fora que acontece nas empresas de contabilidade, né, e que a gente pode já colocar em prática no Brasil, inclusive trazer exemplos que a gente já está vendo que acontecem no Brasil. Anderson, algum complemento aí para a nossa introdução? Então, é bem isso mesmo que acontece, né? Agora, o que nós temos hoje de diferente do que nós tínhamos anos atrás é que nunca se teve tantas ferramentas disponíveis para ajudar o trabalho das empresas, então, tanto dos nossos clientes quanto de nós, empreendedores contábeis. Então, nós precisamos, na verdade, entender como utilizar tudo isso e como fazer um processo de educação do cliente nesse sentido, né? Além disso, também as ferramentas que proporcionam aí os resultados na área de marketing, né? Esse é um outro aspecto que nós nunca tivemos também tantas ferramentas disponíveis como temos hoje. Perfeito. Quando eu estive, Anderson, lá no Accountex, nos Estados Unidos, no ano passado, foi bastante curioso. Eu participei de várias trilhas e uma das trilhas falava muito sobre integração contábil, integração do financeiro com a contabilidade. E aí, quando eu comecei a participar dessas palestras, a minha expectativa era que o desafio fosse a integração. Mas eu percebi que eles já estavam em um nível além. O desafio era a entrada de dados, porque as ferramentas para integração já estavam muito bem resolvidas. O cliente já utilizava um sistema. Esse sistema que o cliente utiliza, maior parte das vezes, se não todas as vezes, já está integrado com a contabilidade. Então, é um cenário onde não deveria existir retrabalho. Só que, mesmo assim, lá há o mesmo problema que nós temos aqui, que é a organização do cliente. O problema não é a estrutura, é a desorganização do cliente. Então, o que nós vimos lá muito foram soluções que automatizam a entrada de dados por parte do cliente. Tá? Então, sistemas
que quando o cliente utiliza, como por exemplo um CRM, se um cliente faz uma venda por um CRM, o sistema de gestão da empresa já consegue fazer a baixa dessa venda, já cria lá o contas a receber, já cria o cliente, já cria a venda no sistema para que seja encaminhado todo o processo de faturamento, emissão de boleto, emissão de nota fiscal. E isso já existe aqui no Brasil, Anderson, alguns sistemas, até já falo para todos aí de uma novidade do Conta Azul, que é a integração com o sistema Pipedrive, com o CRM Pipedrive. Quando uma venda é feita, é fechada no Pipedrive, toda essa informação já vem para o Conta Azul. Isso elimina aquela barreira de o cliente precisar fazer a entrada de dados. Isso é automatização de entrada de dados, isso possibilita informação mais organizada no financeiro do cliente para que o contador faça o seu fechamento contábil. Outra forma de... Sim, pode complementar, Anderson, por favor. Então, esses avanços eu vejo como sendo muito positivos, né? Porque, por exemplo, nós tivemos uma outra automação que foi disponibilizada, que ainda está, nós aqui estamos testando aqui na nossa empresa, que é justamente a emissão de boletos pelo próprio Conta Azul, né? Então, por exemplo, no nosso caso especificamente, que a gente tem ali, desde um processo de contratação desse cliente, né, que nós podemos utilizar o Pipedrive para isso. E aí já fazer o processo de integração com o nosso financeiro, para poder fazer todo o processo de cobrança, fatura e tudo mais. E depois já fazer o processo de geração automático. Então, só no nosso caso aqui, nós conseguimos eliminar 3 processos diferentes. Um processo de automação como esse, entendeu? Por quê? Porque nós não tínhamos essa possibilidade. Então, hoje, por exemplo, tem a minha área comercial, que é composta de 2 pessoas. Então, quando a área comercial fecha um trabalho, ela manda uma ordem de serviço para o financeiro fazer a cobrança, validação da cobrança, e depois que é feita a validação do pagamento, aí que a área comercial autoriza, por exemplo, para que o serviço seja executado pelas áreas correspondentes. E a minha gestão financeira, ela tem que emitir o boleto e tem que fazer hoje a emissão do boleto através do banco. Então, nesse caso especificamente, a gente consegue fazer um processo quase que único nesse sentido, né? Então, esse tipo de automação eu vejo muito como positiva para nós, para que nós possamos ter um ganho hoje de produtividade. Isso é apenas uma parte, né, de tudo que nós temos hoje. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando uma empresa vende serviço baseado e faz a cobrança baseada em horas, existem sistemas de apontamento de horas, onde esse apontamento de horas já tem uma entrada automática no sistema de gestão. Então, qual é a nossa realidade hoje aqui no Brasil? Se o seu cliente, o cliente da empresa de contabilidade, faz uma cobrança baseada em horas, ele vai ter que calcular quantas horas foram gastas, o quanto que isso representa, para ir lançar no sistema de gestão e assim por diante. O que acontece muito lá é uma série de sistemas que se comunicam com o sistema de gestão, onde o apontamento de horas é feito com um clique, você dá um play em uma atividade e pausa aquela atividade, aquele tempo é lançado no sistema de gestão e já é feito lá dentro todo o cálculo do custo por hora da atividade e a entrada de dados no sistema é automatizada, ou seja, o cliente não vai precisar parar, trocar de sistema para fazer uma entrada de horas trabalhadas ou custo que aquelas horas representam para a cobrança que ele vai fazer para o cliente dele, né? Então, é mais um exemplo. Então, o que eu vejo, Gabriel, que existe até uma visão, às vezes, um pouco equivocada dos meus alunos, no sentido de que eles querem uma solução única para fazer tudo. E quando você olha, por exemplo, o que está acontecendo lá fora, né? Você, por exemplo, participa de um evento, por exemplo, eu estive lá participando do evento em Los Angeles, e o que você vê lá é que as soluções diferentes, elas têm um processo de convergência entre elas. Então, elas se conversam, e aí você tem, por exemplo, ali, as soluções que são especializadas, cada uma numa necessidade, elas são as melhores soluções naquilo. Então, por exemplo, vocês estão focados em serem um sistema de gestão financeira, que está envolvido com toda essa parte de produtividade. Se vocês quiserem, por exemplo, ser um sistema de CRM, vocês provavelmente não vão ser um bom sistema, porque vocês estão focados no core de vocês, que é justamente ser um sistema de gestão financeira. Então, o que tem sido feito lá fora é justamente esse processo de integração. Então, quando os sistemas começam a conversar entre si, aí você consegue ter, por exemplo, a unificação. E hoje, o empresário, muitas vezes que nos procura, que está lançando um serviço online hoje, ele acha, por exemplo, que ele vai encontrar um sistema que faça tudo para ele. Ele não vai encontrar esse sistema. Ele precisa ter justamente esses sistemas
alguns sistemas, não escolher sistemas demais, porque isso pode acabar complicando, que na verdade são web services, né? Que são sistemas que estão nas nuvens, né? Sistemas cloud, para poder facilitar esse tipo de trabalho. Excelente, é isso. E é exatamente isso, Anderson. A especialização ela é importante para qualquer mercado, né? Inclusive o mercado de software. A gente conversa, sempre usa aqui na Conta Azul a analogia do pato, né? Se nós quisermos ser todas as soluções, nós seremos um pato. O pato, ele corre, mas corre todo desengonçado, ele voa, mas ele voa 2 metros, ele nada, mas ele nada lento, então ele não faz nada direito, mas ele faz tudo, né? Nós não queremos ser o pato, nós queremos ser o especialista. Isso se reflete para qualquer mercado. E Anderson, um outro exemplo de integração que eu achei muito interessante, que eu vi lá no evento, foi a seguinte: você e quem está nos assistindo deve conhecer o e-commerce, a loja virtual chamada Amazon, né? A Amazon, ela agora já está fazendo integração com sistemas de gestão para automatização de entrada de dados. Se você fez uma compra com os dados da sua empresa na Amazon, a Amazon que vai já fazer o lançamento automático lá no seu sistema de gestão daquela despesa. Então, já faz esse lançamento. Aqui na Conta Azul nós já temos algo similar, a gente tenta sempre trazer isso aqui para o nosso sistema para que avance muito rápido. Nós desenvolvemos a captura automática do XML de entrada lá da Cefaz. Como é que funciona isso? Quando você faz uma compra e é emitida uma nota fiscal contra o seu CNPJ, através do certificado digital, o Conta Azul vai buscar essa compra e o Conta Azul vai perguntar para o operador do sistema: você deseja criar fornecedor, contas a pagar e estoque referente a essa nota? Se você clicar em sim, 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 o Conta Azul já vai criar, já vai fazer a entrada desses dados no sistema, ou seja, mais uma forma de você não precisar pegar aquela compra e digitar o fornecedor, digitar o item em estoque, criar o contas a pagar, colocar lá a data, tudo é feito automaticamente. Então, isso é exatamente o que nós estamos buscando, né? E aí, o que acontece, né? Quando a gente olha para o universo contábil, esse nível de automação, ele permite, por exemplo, que tenhamos condições de prestar outros tipos de serviço. E hoje, do mercado online, o que a gente percebe aqui na Tactus, né? Que quanto mais livre nós conseguimos deixar a equipe para prestar a parte de suporte, tanto mais nós teremos diferenciais dentro da contabilidade online. E o que acontece hoje no mercado é que está se trabalhando muito aquele tema de que a contabilidade online está vinculada a preço. Muito precisamente porque existem hoje empresas que estão se dedicando à contabilidade online econômica. Mas a nossa empresa, por exemplo, ela não tem condições de concorrer com preço. Então, o que nós fazemos? Nós trabalhamos especificamente na especialização, e isso foi, inclusive, falado, né, sobre essa questão lá nos Estados Unidos, quando falou sobre o que você quer ser, né? Você quer ser um especialista ou você quer ser uma commodity para o seu mercado? Então, quando você se torna uma commodity para o seu mercado, automaticamente o diferencial que você vai ter é preço. Agora, quando você se torna um especialista no seu mercado, aí automaticamente você consegue ter uma propositura de valor melhor para o mercado. É claro que existe um limite para isso, né? Você precisa ter uma visão realista também em relação a isso. Mas, obviamente, essas ferramentas elas ajudam para que você possa ter condições de ter mais tempo para lidar com essas questões de atendimento ao cliente, o que é um grande diferencial hoje, mesmo no serviço online. E eu até diria, Anderson, que o serviço de contabilidade online, ou até qualquer modalidade que queira se chamar o serviço de contabilidade, ele não vai ter a mesma eficiência se a gente não tiver a informação do cliente, correto? Se a gente não tiver o cliente organizado e essa informação em tempo real. Então, todas essas inovações tecnológicas, essas integrações, elas servem para, principalmente, automatizar a entrada de dados, para melhorar esse fluxo de troca de dados. Não depender de papéis e retrabalho, redigitação, extravio de documentos, atraso de documentação, porque senão a contabilidade ela vai continuar tendo para o pequeno empresário aquela interpretação de que é simplesmente uma obrigação, porque sempre que chega alguma informação, ela chega atrasada, ela chega depois que já aconteceu. Isso era muito discutido lá no evento. Eu tenho, antes de a gente falar de contabilidade online, aqui, Anderson, eu queria compartilhar uma imagem com o pessoal, que é uma imagem que fala justamente
sobre essa agilidade na entrega de relatórios. Vou compartilhar minha tela aqui, só um instante. Acho que estão todos vendo a minha tela nesse momento. Você está vendo a imagem aí, Anderson? Sim, estou vendo. Legal. Então, olha só o que mostra essa imagem. Essa imagem, ela mostra em um eixo a entrega de valor, né? E no outro eixo, ela mostra a dificuldade que a empresa contábil tem em conseguir esse nível de entrega de valor. Então, em que nível que nós estamos hoje? Nós estamos no nível, aqui está em inglês, mas eu vou traduzindo para vocês, o que aconteceu. Nós estamos nesse nível. O que aconteceu com a minha empresa? O que lá nos Estados Unidos eles apontaram como um próximo nível? Isso aqui é um slide lá da Countex, tá? Como vocês podem ver. Eles apontaram que o próximo nível é por que isso aconteceu. Então, além de dizer o que aconteceu, você já levaram um nível de informação do porquê isso aconteceu. Um próximo nível é uma análise preditiva, né? O que vai acontecer, baseado nas informações que nós temos e com essa integração de dados, o cliente organizado, tendo informação em tempo real, você tem condições de fazer uma análise preditiva do que pode acontecer, do que vai acontecer. E no último nível, que seria o nível que eles pregavam como um nível ideal, é onde você tem o controle da situação. O que nós podemos fazer para que aconteça, né? A gente toma as rédeas. Então, é uma questão de uma análise prescritiva já do profissional de contabilidade. Isso aqui foi tema de muitas palestras lá, e é bem o que o Anderson estava falando, né? Se a gente não tiver a organização, usar a tecnologia para ter informação em tempo real, a gente fica sem condições de ter essa entrega de valor para o cliente. Deixa eu voltar aqui para a minha tela. E aí, olhando para a nossa realidade, Gabriel, o que você diria? Pronto. E Gabriel? Gabriel? Oi? Oi. Aí, olhando para a nossa realidade, para o nosso universo do mercado contábil, o que você diria? Perdão, Anderson, falei um pouquinho aqui. Tá ouvindo? Agora estou ouvindo, né? Então, aí olhando para a nossa realidade dentro do universo contábil, o que você diria? Como é que você consegue fazer, então, alinhando aquilo que foi dito lá na Countex com a nossa realidade no mercado contábil? Perfeito. O primeiro nível que nós vimos lá, que hoje a gente faz uma análise do que aconteceu, é um nível que nós estamos hoje aqui no Brasil. A gente, lá, eles falavam muito, Anderson, se você faz fechamento mensal, você já está atrasado. Eu sei que é um pouco distante da nossa realidade, porque para a gente chegar num fechamento mensal, principalmente quando a gente fala do pequeno, já é um grande desafio, já seria um grande avanço, né? Então, ter o que aconteceu num período menor já é um avanço aqui no Brasil. Mas eu acho que, pelas tecnologias que nós temos disponíveis, o empresário de contabilidade já pode pensar no próximo passo, em aproveitar dessa produtividade que ele ganha para já ir um além. Por que isso aconteceu? Então, numa análise já de diagnóstico, né? Não simplesmente de reportar o que aconteceu, mas um diagnóstico do porquê aconteceu e por que não já pensar num próximo nível, no médio prazo, do o que pode acontecer, o que vai acontecer. Eu acho que as ferramentas de hoje em dia, a automatização da entrada de dados, os sistemas que nós temos, a tecnologia, vai possibilitar o empresário contábil dar esse passo muito em breve. Com certeza. E aí uma coisa que a gente observa muito, Gabriel, é justamente essa preocupação de vida toda que nós temos. Né? Eu, com mais de 20 anos no mercado contábil, ouço falar de preço há mais de 20 anos. Ou seja, e não é de hoje que se fala isso. Só que hoje nós temos, com o uso da internet, né, com todos os meios digitais, nós temos essa preocupação muito mais evidente. Né? Uhum. E como usar essas ferramentas para poder, então, conseguir trabalhar numa condição de preço condizente com aquilo que você está ofertando. Né? Esse é um grande desafio que nós temos hoje. E aí, por exemplo, aqui na nossa empresa, nós temos feito algumas coisas nesse sentido. Né? Uma das coisas que nós fizemos é justamente nós nos especializarmos em determinados nichos de mercado. E quando se trata desses nichos de mercado, nós procuramos entender por completo aquilo que o nosso cliente precisa. Então, a gente não olha simplesmente para o lado contábil, porque a gente entende, por exemplo, que o lado contábil para ele é apenas uma fração daquilo que de fato ele precisa.
E ele precisa de muito mais do que o contábil. Então, quando a gente pensa nesse aspecto, nós ofertamos para ele muito mais do que isso. Então, nós entramos nos aspectos financeiros, nos aspectos que envolvem a parte de gestão do negócio dele, entendeu? Soluções que nós ofertamos hoje que envolve desde, por exemplo, de uma análise tributária, né, que isso está bem junto com o lado contábil, mas nós vamos além desses aspectos, e isso acaba fazendo com que esse cliente entenda que a empresa, de fato, está especializada naquilo que ele precisa. Sim, faz total sentido. O Anderson, para a gente falar ainda um pouco de organização, como era resolvido esse problema lá nos Estados Unidos, o pequeno empreendedor americano, ele não é diferente do brasileiro, não, tá? Na questão de organização, e eu conversava com contadores lá nos cafés que nós tínhamos, e eles sofrem muito com a falta de organização para a entrada de dados, mesmo com todo o aparato tecnológico lá existente, e difuso já, né, no mercado. Agora, eles têm uma solução lá que no Brasil ainda não é muito popular. Qual que é a tendência, qual que é o primeiro caminho quando a gente quer ter um cliente mais organizado? Oferece para ele uma solução, um sistema, muitas vezes, que vai possibilitar que ele registre as informações de forma organizada, de preferência, que possam ser exportadas para a contabilidade, passo 1. Passo 2 é a educação financeira desse cliente, porque não vai funcionar sem a interação dele, alimentando esse sistema, fazendo os lançamentos, conciliando com o banco, né, e tendo essa movimentação sempre atualizada para que a contabilidade possa ser feita. Só que os empresários contábeis que estão nos acompanhando, eles devem estar pensando, nunca que 100% dos meus clientes vão estar nessa situação, usando o sistema da forma adequada, educados financeiramente. É utopia a gente pensar que isso vai existir, e também é uma enganação a gente achar que isso existe lá fora, não existe. Só que como eles resolvem? Quando eles veem que não vai funcionar o cliente fazer esse trabalho por conta o cara abriu um negócio lá, uma escola de dança. Ele sabe dançar, ele sabe ensinar a dançar, ele sabe contratar pessoas que sabem dançar, mas ele não sabe fazer gestão. Então, surge lá o serviço de bookkeeping, que é a terceirização do setor financeiro, como a gente chama aqui no Brasil, o BPO financeiro, mas para pequenas empresas. Aqui no Brasil até existe um pouco mais para empresas de maior porte, mas lá existe muito para pequenas empresas. E normalmente esse serviço é ofertado como mais um setor do escritório contábil, ou existem empresas que só fazem isso, e aí tem parcerias com escritórios contábeis para envio dessa informação. Você é um dos caras do Brasil, Anderson, que está testando isso já e que tem alguma experiência para falar, né? O que você compartilha aí com o pessoal? Isso. O que a gente tem feito aqui na Taxus, né? Nós temos criado, né? Depois, assim, vamos mensurar um pouco como é que foi toda essa trajetória, né? Então, quando nós fomos para o mercado online, nós começamos a atender o mercado online de forma mais aberta, mais empresas prestadoras de serviço, depois nós começamos a focalizar em nichos de mercado. Aí nós conseguimos, alguns desses nichos, ter ali uma visibilidade significativa e conseguimos ali pegar um número de clientes grande dentro desses nichos. Hoje, cerca de pelo menos 80% do número de clientes que entram todos os meses na Taxus, eles são focados nesses nichos de mercado. E dentro desses nichos de mercado, o que nós fazemos? Nós analisamos todas as necessidades desses clientes. E aí nós vamos discutindo internamente se nós podemos ou não atender essas necessidades de alguma forma, com algum tipo de nível de serviço. E nós criamos aqui um escalonamento de nível de serviço. Então nós temos lá um cliente que ele contrata o serviço contábil, aquilo pronto, acabou, pronto. O que é entregue para ele. Aquele cliente que ele tem, por exemplo, lá a contratação do serviço contábil, mas ele também não quer se preocupar com a emissão da nota fiscal dele, ele não quer se preocupar, por exemplo, com a gestão financeira básica, tal, ele não quer introduzir as informações no Conta Azul, por exemplo. Então, aí ele tem esse segundo nível de serviço, por exemplo. E um terceiro nível de serviço que é aquele cliente que quer ter um serviço mais elaborado, que é aquele cliente, por exemplo, que a gente vai agregar, por exemplo, o financeiro dele que é feito no Conta Azul com outras planilhas que são compartilhadas com ele através do G-Drive, por exemplo, para que ele possa acessar. Então a gente exporta informações, trabalha essas informações específicas, dá informação específica. Muitas vezes faz ali uma consultoria individualizada com aquele cliente, então nós vendemos dentro do pacote para esse cliente, por exemplo, esse acesso a essa consultoria especializada. Então,
nós trabalhamos com esses níveis de serviços e baseado nisso aí nós temos desde clientes que pagam um valor baixo, né, baixo assim, pagam o valor mínimo necessário, né, que atende a nossa necessidade, que é um serviço mais escalável, e nós temos serviços dentro da contabilidade online que nós prestamos que é menos escaláveis. Aí você pensa assim, mas poxa, não é melhor você só trabalhar, por exemplo, com a escalabilidade no mercado online? O que nós entendemos? Que dentro do mercado de contabilidade, você não consegue escalar como você consegue escalar, por exemplo, se você tivesse uma empresa de TI. É o que acontece, por exemplo, quem está trabalhando com a contabilidade econômica e que está utilizando o sistema, não preciso nem falar, vocês veem isso no mercado. Então, o cliente vai lá e joga as informações lá dentro e você simplesmente se preocupa, basicamente, em aprimorar o produto e tudo mais para atender o fisco. No nosso caso, por exemplo, nós vendemos algo que é além disso aí. Nós vendemos, na verdade, um serviço que é executado para o nosso cliente. Mas usamos a ferramenta, usamos um contador. Sim, mas nós fazemos a validação do que foi informado dentro do sistema, a importação e tudo mais, para poder entregar as coisas para o fisco e também para atender a necessidade do nosso cliente. Agora, o que nós percebemos? Que se nós não oferecemos algo mais para esse nosso cliente, parte desses clientes iam deixar tactos. Por quê? Porque eles queriam mais. E aí eles vão encontrar alguém que dá algo mais para eles. Então, nós começamos a incluir esse algo mais justamente para poder, então, aumentar o nosso ticket médio, e nós estamos conseguindo isso, né, em relação ao que nós tínhamos antes, e também, automaticamente, nós criamos ali uma barreira de saída desse cliente. No nosso ano passado, por exemplo, o nosso churn de clientes foi muito baixo mesmo. Para vocês terem uma ideia, no ano inteiro nós perdemos apenas 3 clientes. Esse churn baixo, que é essa saída desse cliente, ela tem muito a ver com essas barreiras de saída que nós temos criado internamente. Então, como é que entra toda essa parte da tecnologia e tudo mais? Porque a todo momento nós estamos estudando como é que a tecnologia pode nos ajudar nesse sentido. Então, nós testamos várias ferramentas, escolhemos as ferramentas principais, e aí, baseado nessas ferramentas, nós utilizamos para poder ganhar o máximo de tempo possível em relação a tudo isso. Perfeito. E, Anderson, tudo que você está falando é exatamente a formatação que nós víamos lá no evento. Eu tenho até uma tela interessante para compartilhar que eu quero mostrar, falar um pouco aqui para o pessoal. Um minutinho, vou compartilhar a tela. Oi, todos vendo minha tela aí, Anderson? Estou vendo. Esse aqui é mais um slide do Accountex. Isso aqui é um exemplo de cobrança do serviço de bookkeeping. Olha que interessante como eles cobram por tudo. O que eu vi de diferença lá, Anderson, que me chamou muito a atenção? Muitas vezes o empresário de contabilidade brasileiro, ele acaba fazendo o serviço pelo cliente, de registro de informação, de digitar documentos, de fazer aquela reunião longa, de visitar o cliente, né? Muitas vezes por um motivo que não estava em contrato, enfim. E lá, olha só nesse slide que eu tô compartilhando, eles cobram lá no plano prata deles, que é o plano que eu estou aqui com o meu mouse, isso aqui é um plano de serviço de terceirização do financeiro, eles cobram por 1 hora de coaching. Então, se ele vai ter 1 hora de coaching mensal, que é 1 hora de conversa, de consultoria, eles cobram por isso, está lá na proposta. O envio de links para recursos de treinamento, eles cobram por isso. Então, eles têm uma mentalidade assim, de realmente valorizar o serviço que o contador está oferecendo. É claro que para conquistar isso aqui no Brasil, a gente teria que ter o mercado fazendo isso de forma unida, né? Mas foi um ponto que me chamou a atenção que eu gostaria de destacar aqui para vocês. Na verdade, Gabriel, eu nem diria que seria especificamente trabalhado com uma questão de união, né? Porque isso é muito utópico, né, dentro do mercado, né? Você está ouvindo? Oi? Desculpa. Tá ouvindo? Então, Gabriel, na verdade, pensar nesse aspecto de união é meio utópico dentro do mercado, né? É uma coisa, por exemplo, porque assim, vamos ser sinceros, né? Os empresários, são concorrentes entre si. Uhum. Então,
Mas o que falta, talvez, é assim, um pouco de organização nas estratégias, entendeu? O que eu vejo, por exemplo, é que falta um pouco desse planejamento de estratégia voltado para a concepção de produtos no mercado. Então, esse exemplo é bem claro. Então, você tem ali um tabelamento, que você trabalha com níveis de serviço, e aí, o que eu vejo muitas vezes que o empresário contábil está preocupado ainda em cobrar xerox do cliente, né? Talvez hoje nem tanto, porque a xerox deixou quase praticamente de existir, né? Mas está preocupado muito com detalhes muito pequenos, quando na verdade você vê que o americano está muito mais preocupado com uma coisa mais macro, né? Então, beleza, você quer o quê? O seu nível de serviço te dá 1 hora de consultoria por mês, ou 1 hora de consultoria por semana. Então, isso está lá descrito no seu contrato, está lá descrito na forma. Por exemplo, o nosso contrato hoje com o nosso cliente, ele já prevê 3 níveis de serviço. Então, nós fazemos um contrato que prevê 3 níveis de serviço. Ah, Anderson, mas e se ele fugir do 3º nível? Se ele fugir do 3º nível, nós vamos rever o contrato dele. Mas nos 3 níveis de serviço, nós testamos durante muito tempo como cobrar o nosso cliente, né? Então, o que levar em consideração? Uma das coisas que nós cometemos de erro no passado, nós no nosso contrato lá atrás previa, por exemplo, a análise do cliente baseado no volume de documentos que ele gerava na contabilidade, então baseado no número de lançamentos contábeis. E nós percebemos que não era a melhor alternativa. Então nós criamos um processo de simplificação e quando o cliente entra aqui na Tactus, ele sabe que ele vai se encaixar num dos 3 níveis de serviço. Perfeito. Lá trabalham muito com empacotamento, assim, você entra nos sites de empresas de contabilidade, estão os planos lá empacotados com o escopo de cada plano, então não fica, já na comunicação inicial de topo de funil de vendas, eles já trabalham essa questão de deixar muito claro o que vai ser feito, quais são os papéis e responsabilidades. Isso talvez seja um aprendizado legal para a gente trazer para cá, essa objetividade na hora do fechamento, né? Se você vê até os próprios eventos em si, né? Você pega os eventos, isso já existe aqui no Brasil, né? Porque veio do modelo americano, né? Você tem hoje, os eventos, eles têm 2 ou 3 níveis de acesso que você tem no evento. Você quer ter o acesso com os palestrantes, quer ter com os palestrantes, quer ter acesso a conversar com você. Eu quero sentar nas primeiras fileiras do evento. Tá bom? Você pode pagar por isso. Tudo vendável no mercado. Então, isso é justamente esse tipo de modelo que é bem focado, que o americano tem isso muito forte, né? São excelentes vendedores. Sim. Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção lá na viagem, quando eu fui, a gente estava naquele auge de falar de contabilidade online aqui no Brasil, e aquela interpretação sobre contabilidade online como algo self-service, como o cliente faz o próprio serviço, né, que ele faça você mesmo, e algo que não agrega valor, algo distante, algo barato. E quando eu fui para lá, a contabilidade online era apontado como uma tendência muito diferente, né, da interpretação que a gente ainda tem aqui no Brasil, por vezes. E tem até uma apresentação que depois a gente pode compartilhar aqui com o pessoal, que fala um pouquinho de contabilidade online. Eu vou compartilhar a tela com aquela lâmina lá sobre contabilidade online, Anderson. Tá bom. Essa aqui é uma apresentação de 63 slides que falava das principais tendências da contabilidade. E vejam como deve ter uns 3 slides só contabilidade online. Eu vou passar esse aqui que está mais sintetizado. Eles falam que a contabilidade online é uma oportunidade. Pelo que eu entendo, assim, Anderson, é só uma questão de interpretação do que é contabilidade online, porque lá para eles contabilidade online é você fazer contabilidade utilizando de ferramentas online, simplesmente isso. E claro que esse tipo de serviço possibilita que você tenha muito mais produtividade, esteja não necessariamente fazendo uma reunião presencial com o cliente, mas talvez numa estrutura igual nós estamos conversando aqui, né? Mas olha qual é o sinônimo de contabilidade online lá, é serviços de alto nível. Você se torna um especialista ao invés de uma commodity. É aquilo que eu falei, né? Você tem aumentado seu faturamento, seus ganhos e tem novos serviços a prestar. Você tem clientes mais engajados. Isso para mim foi um choque, Anderson, porque aqui no Brasil eu estava ouvindo o contrário. Eu estava ouvindo que, porque contabilidade online é distante, porque contabilidade online não agrega valor. Lá a contabilidade online traz clientes mais engajados e com serviços utilizando alta tecnologia,
porque nada mais é do que aproveitar o que está à disposição, né? Exatamente. Então, uma coisa que você vê claramente nesse slide é que vai completamente contrário do que está sendo dito sobre a contabilidade online. Agora, precisa entender por que é dito isso. Porque, afinal de contas, se fala assim da contabilidade online aqui no Brasil, né? Porque, na maioria das vezes, ela é vista como sendo uma ameaça, né, para os escritórios tradicionais. Então, qual é o interesse, por exemplo, um escritório que ele está trabalhando de uma forma tradicional, ele não consegue, por exemplo, ter esse nível de atendimento de forma à distância, para que ele possa, por exemplo, ter a utilização dos meios online. Você conseguiu ouvir? Desculpa, quando eu cliquei a tela, cortou. Não, tudo bem, eu vou repetir. Então, assim, uma das coisas que acontece, que acaba prejudicando essa visão da contabilidade online, é que muitos escritórios tradicionais, por exemplo, que criaram toda uma estrutura tradicional para atender os seus clientes, agora eles veem, por exemplo, que tem escritórios com uma estrutura completamente enxuta, que eles conseguem fazer o atendimento à distância, e aí, de uma certa forma, isso se torna uma ameaça para esses escritórios. Então, já começa por aí. Esses escritórios se sentem ameaçados. Isso é fato, não dá para você negar. Eu conheço escritórios aí que hoje, dentro do mercado online, eles poderiam fazer o mesmo nível de atendimento trabalhando com um terço do tamanho que tem. Entendeu? Isso é fato e não dá para ser negado. Agora, outra coisa também é o seguinte, que nós temos empresas de contabilidade que cobram R$49 e dizem que é contabilidade. Então, quando você olha por isso aí, você vê de uma forma muito negativa a contabilidade online. Então, o que nós estamos trabalhando aqui na Taxus? Primeiro, porque eu tenho dois papéis, né? Eu tenho o meu papel como empreendedor contábil e o meu papel como Anderson Hernandes, que é aquele que ajuda o mercado contábil como um todo, né? Então, no meu papel como empreendedor contábil, eu mostro para o mercado que existe a contabilidade online econômica, que é o faça você mesmo, e existem os serviços de contabilidade online. E o serviço que nós prestamos é um serviço de contabilidade online, que é um serviço com valor agregado, que o cliente tem acesso a nós aqui, que ele tem acesso a ferramentas, que ele tem a informação, que ele tem suporte e tudo mais. É isso que nós informamos. Isso é o meu papel como empreendedor. No meu papel como profissional, voltado para o mercado contábil, para os meus colegas, eu mostro que eles podem fazer uma escolha. Eles vão para esse caminho do 49, ou eles vão por um caminho agregando valor e trabalhando da forma como contabilidade online, porém com esse valor agregado. Agora, dizer que a contabilidade online é o preço baixo, aí é aquilo que eu falei anteriormente, é isso. Sim. Você gravou um vídeo recentemente, né, Anderson, sobre outras nomenclaturas da contabilidade online. Inclusive, eu subi o artigo hoje, né? Legal. O artigo hoje falando sobre isso, né? Porque acontece o seguinte, quando você pensa nos termos, você tem o termo contabilidade online, contabilidade virtual, que eles estão diretamente relacionados. Agora está se falando sobre contabilidade digital. Mas quando você olha sobre o lado prático da coisa, tudo isso é a mesma coisa. É uma forma que você vai atender o seu cliente pela forma online. Agora, precisa tomar muito cuidado, porque quando você olha, por exemplo, o nível de pesquisa que ocorre no Google das empresas, as empresas estão procurando pelo atendimento online. Então, o termo que se popularizou são o termo online. Então, por exemplo, eu vejo isso até pelo feedback de quem nos procura. A pessoa entra em contato com a gente e fala assim, olha, eu descobri que vocês atendem de forma online, olha, eu descobri que vocês prestam um serviço de contabilidade online. Ninguém nunca me procurou dizendo, olha, eu sei que vocês prestam um serviço de contabilidade digital, ou eu sei que vocês prestam um serviço de contabilidade virtual, entendeu? Eles usam o termo online. Por quê? O termo online está muito mais relacionado com essa procura que o cliente tem no mercado. Então, precisa tomar muito cuidado com isso, entendeu? Porque essa criação de termo aí, com o objetivo, talvez, de buscar esse processo de diferenciação, na prática, quando você pensa na mente do cliente, não é assim que funciona. Então, o meu papel como sendo uma pessoa especializada em marketing é olhar para as coisas do ponto de vista como o cliente vai olhar isso dentro do mercado. E é justamente isso que eu busco ensinar para os meus alunos, né? Legal. E, Anderson, você trouxe o principal. Se o mercado de contabilidade começar a criar diversos termos, quem vai ser o impactado vai ser a ponta, vai ser o cliente final. Ele não vai saber qual é o serviço que ele tem que contratar. E online popularizou. E por que não online? Você está usando um sistema de gestão online? Você está fazendo a importação dos dados de forma online? Nós estamos tendo uma conversa aqui online.
Então, eu fico com essa dúvida. Por que inventar tantos termos e confundir a cabeça do nosso cliente final? Afinal de contas, é tudo contabilidade, né? E criar essa confusão de modelos de negócio, né? Eu acho que a gente tem que pensar lá no final, simplificar para o nosso cliente, que é quem está contratando, né? Exatamente. E eu queria compartilhar também uma das coisas que foi muito tratado lá no evento em Los Angeles, que é justamente a questão do trabalho de funil de vendas dentro do mercado, né? E legal. A importância disso. Né? Então, o que eu busquei fazer depois desse evento? Eu busquei fazer um processo de aprimoramento do nosso funil aqui. E aí eu vejo que foi muito interessante, porque com esse processo de aprimoramento nós conseguimos identificar muito bem qual é o nosso papel em cada fase dentro desse funil. Então eu vou explicar rapidamente para você, porque também, né, falar sobre esse tema em tão pouco tempo é um pouco complicado, né? Mas basicamente... o que eu acho legal, esse tema que eu até ia te provocar agora para a gente entrar, mas o porquê a gente falar desse tema, né, de crescimento de funil de vendas, e ter falado antes disso de organização e produtividade. Porque a gente sabe que, da forma como estão muitas vezes estruturadas as empresas de contabilidade, não sobra tempo para isso, né? Não sobra tempo para você fazer o seu marketing, para a sua estratégia de crescimento. Então, buscar num primeiro momento organização e a produtividade, organização dos clientes para uma contabilidade mais produtiva, é o primeiro passo para tirar o olho da bola posteriormente e pensar nessa estratégia de crescimento. E aí, compartilha o que tem de funil de vendas aí, Anderson. Então, até pegando o gancho do que você falou, né, antes de nós adentrarmos na contabilidade online, nós passamos um processo que durou quase 2 anos de reestruturação aqui na nossa empresa. Nós primeiro organizamos a casa para depois buscar ali uma projeção de busca de clientes. Nós tínhamos, por exemplo, um momento lá atrás, no processo tradicional, que usávamos estratégia de internet, que nós pegamos uma quantidade grande de clientes, mas eram clientes de porte significativo. Depois nós resolvemos que nós não íamos mais atender esse mercado, passamos por um processo de reestruturação. Depois que nós reestruturamos a casa, foi que nós buscamos aí atender esse outro mercado através dos meios online, tá bom? Então, o que foi tratado muito lá foi justamente sobre essa questão da utilização de uma boa estratégia de funil. Então, o que eu fiz depois que eu voltei do evento? Nós começamos a rever as nossas estratégias de funil e aí nós começamos a trabalhar melhor isso. Então, uma das coisas, por exemplo, que você precisa saber sobre o funil de vendas é que você vai ter lá na ponta, lá em cima, uma entrada de pessoas que vão entrar dentro desse seu funil, que são pessoas que não necessariamente estão preparadas para comprar o seu serviço. E essas pessoas, elas vão, na verdade, ali, dentro desse processo, ser atraídas de alguma forma. Então, você tem um processo de atração, um processo que é bem importante para que você possa ter resultados, e aqui na Tactus nós criamos diferentes maneiras de atração. Então nós investimos em mídia, nós compramos tráfego para o nosso site, nós produzimos conteúdos, nós produzimos conteúdos para esse topo de funil, e depois nós vamos colocando essas pessoas dentro desse processo e aí vamos nutrindo essas pessoas dentro do meio do funil. Então, ou seja, quando nós vamos trabalhar essas pessoas no nosso meio de funil, nós vamos trabalhar essas pessoas para comprar o serviço na última etapa. E aí, por fim, parte dessas pessoas elas vão para um processo efetivo de fechamento do serviço. Então, se lá na frente nós temos, lá em cima, nós temos 1.000 leads que entraram para nós, isso vai nos converter, por exemplo, 20, 30 clientes, é isso que é o trabalho de um funil de vendas. Agora, dentro do nosso funil de vendas, o que nós vamos trabalhar é cada vez mais melhorar a qualidade de quem está entrando lá em cima para poder ter um processo de nutrição mais efetivo para lá no final nós conseguimos pegar, então, clientes efetivos baseados nessa estratégia. Entendeu? E isso caminha muito com segmentação, né, Anderson? Sim, com um processo de segmentação que, nossa, é muito forte, né? Então, por exemplo, até, só para vocês entenderem, assim, que nível de trabalho que nós fazemos hoje, por exemplo, eu passei um bom tempo, nos últimos 2 meses, produzindo um livro novo, que é esse livro aqui que nós vamos lançar, tá? Esse livro que é voltado para o nosso nicho de mercado, e isso aqui tem a ver exatamente com esse processo que nós temos. Então, por exemplo, antes mesmo do nosso webinar aqui, eu estava discutindo com a equipe todo o processo de lançamento do livro que vai acontecer na semana que vem. Nós vamos fazer um pré-lançamento a partir de amanhã, e nós vamos ter um evento na semana que vem, lá
aqui em São Paulo, que começa na quarta-feira, e aí nós vamos fazer o lançamento lá no evento. Lá vai ter uma palestra minha, vai ter o lançamento do livro e tudo mais e tal, que é voltado dentro do nosso nicho de mercado. Então, todo esse processo todo da concepção do livro, ele surgiu baseado naquilo que eu falei até então, que é justamente conhecer a necessidade do nosso cliente, conhecer aquilo que ele precisa e ofertar para ele muito mais do que é aquilo que é somente a parte contábil. Eu até falo no livro sobre parte contábil, mas o foco do livro não é contábil, mas sim a parte de gestão, que é justamente a gente vende a contabilidade como segundo plano para o nosso cliente, entendeu? Você não conseguiria fazer isso para 10 segmentos, né, Anderson, por exemplo? Não dá, né? Porque aí que entra o aspecto de você se especializar, né? Porque eu até poderia fazer isso muito bem para 2, 3 segmentos, mas aí se eu começar a abrir muito o meu processo de segmentação, eu começo a perder a qualidade também do nosso cliente, né? Legal. Pessoal, faltam 15 minutos aqui. Eu vou entrar nas perguntas já. Beleza, Anderson? A gente tem bastante pergunta aqui. Eu acho legal a gente já ir, e aí vai gerar mais debate com o pessoal também. O Fernando da Contabinet, ele fez um comentário aqui. Senhores, quanto à automação, o arquivo texto para integração contábil ainda é muito precário. Complementando, acredito que a disponibilização de uma API para os parceiros seria um avanço espetacular. Bom, isso aqui é bem para a Conta Azul. Fernando, obrigado pelo comentário. De fato, a integração por arquivo texto, ela gera ainda a demanda de você fazer a parametrização, exportar um arquivo e importar no sistema contábil. Existe uma barreira de a gente ter esse processo mais fluido, que é também a integração direta com o sistema contábil, parte do lado do sistema contábil, que muitas vezes não é online, assim como é o sistema Conta Azul, mas tenha certeza de que nós estamos estudando formas de melhorar esse processo de importação de lançamentos já parametrizados para os sistemas, tá, Fernando? Continue acompanhando a Conta Azul, porque você vai ver evoluções nesse sentido. E sobre a API, esse processo de nós estarmos abrindo integração agora com Pipedrive, e em breve você vai ver outras integrações saindo, é justamente com essa ideia de a gente tornar o Conta Azul uma plataforma mais conectada, e o projeto de API está incluso nesse processo. Também vai ter novidades nesse sentido. Valeu, Fernando. Depois temos uma pergunta do Alex, ele quer a nossa visão sobre determinado assunto aqui, que é: percebo que para os escritórios contábeis cada vez mais a integração cada vez mais tendência, né, a integração de informações. Isso é natural e não é natural derrubar os valores contábeis, mas em contrapartida terá um profissional com mais tempo analítico das informações contábeis para repassar aos seus clientes. Pelo que eu estou entendendo aqui, o Alex ele coloca um ponto de que com as integrações é possível cobrar um valor mais baixo e usar esse tempo para estar mais próximo do cliente. Você entendeu isso, Anderson? Sim, exatamente. E, Alex, isso é uma coisa que eu já tenho falado há algum tempo, que é um barateamento natural que existe dos serviços contábeis. Isso tem que ficar claro para o mercado, entendeu? Se não há o barateamento, você percebe, por exemplo, que não há o aumento do valor dos serviços dentro do mercado online. Então, normalmente, por exemplo, quem começou com uma base de um valor X há 2 anos atrás, normalmente continua com esse mesmo preço no mercado, apesar que você vê, por exemplo, que teve toda a questão da inflação nesse período, né? Agora, o que você tem? Você tem justamente que trabalhar fortemente na questão da automação, para que você dedique muito mais tempo nesse aspecto analítico e outros serviços que você pode prestar. E aí, consequentemente, você traz um cliente muitas vezes que ele sabe que no serviço online ele vai ter um valor por X, mas você pode agregar muitos outros serviços complementares e trabalhar com o escalonamento de serviço, que é o que nós fazemos aqui na Tactus. Então, nós temos hoje um preço médio que é muito maior do que o preço mínimo que é cobrado hoje dentro do nosso serviço por conta da questão do ticket médio. Perfeito. Depois tem a pergunta do Leonardo aqui, bom, quando o cliente ainda não está informatizado, ainda utiliza notas feitas à mão de saída, queria orientação sobre isso. Leonardo, você não vai conseguir fazer integração se o cliente não estiver informatizado. Então, a transformação digital, a revolução tecnológica, ela passa, a adesão de um sistema por parte do cliente faz parte disso. Você não vai conseguir evoluir nesse sentido se não conseguir convencer o seu cliente de que ele precisa se organizar através de um sistema. Uma pergunta do Givanildo: qual será a tendência dos serviços de contabilidade prestados pelos escritórios?
Acho que a gente já falou bastante disso. Anderson, você Sim. tem algo a agregar ainda? Acho que você acabou de responder na última pergunta, na verdade, né? Exatamente. Está bem dentro disso aí, né? Essa é uma situação mesmo que ocorre no Brasil todo, não é só no Nordeste, né? Sim. A pergunta do Rodrigo, da Arte Data Contábil. Boa tarde, Gabriel e Anderson. Boa tarde, Rodrigo. É interessante o slide de Bookkeeping Sample, aquele slide que nós trouxemos com a formatação de serviços de bookkeeping, mas no Brasil, como fica, por exemplo, o código de ética do CFC? Pois o mesmo não permite oferta de serviços contábeis dessa forma, anunciando preço e criando planos, apesar de muitas contabilidades online fazerem isso. Qual a sua visão, Anderson? Então, na verdade, não existe ali um aspecto que você não pode fazer o anúncio de preço dessa forma. Você pode ter uma tabela de preço. O que a gente faz? A gente, por exemplo, faz o processo primeiro de recebimento desse cliente solicitando a proposta. Depois que ele faz a solicitação de proposta, nós fazemos um contato com o cliente para identificar realmente o que ele de fato precisa, mas a nossa proposta de serviço é baseada em planos de serviço. Tranquilo. Então, ou se você não vai colocar no site, você vai fazer o processo de atração. Até porque também eu vejo que é muito mais efetivo hoje o nosso fechamento do serviço depois que nós trazemos ali o cliente. Porque se ele não contratar o serviço naquele primeiro momento, ele permanece dentro do nosso funil girando lá até ver se num segundo momento ele contrata ou se de repente ele resolve sair do funil, né? Perfeito. Respondido, né, Rodrigo? Depois o Henrique, ele fez uma pergunta. Quando você fala "You're an expert, not a commodity", isso se refere aos escritórios de contabilidade ou até mesmo contadores que leiloam seus serviços desesperadamente, se dizendo de qualidade? E de que forma podemos mostrar para o cliente que o serviço mais barato nem sempre é o melhor? Então, vamos lá. Essa questão mesmo de você fazer esse processo de leiloar o serviço, isso não é de hoje, né? Isso, na verdade, sempre existiu. Então, quando você, por exemplo, consegue mostrar para o seu cliente que você tem ali uma especialização, eu vejo que esse já é um primeiro ponto que você tem em relação a você trabalhar um preço melhor dentro do mercado. Então, por exemplo, o que nós trabalhamos aqui? A maior parte, as pessoas talvez não saibam disso, mas a maior parte das pessoas que nos procuram, nós não podemos atender, porque são pessoas que estão fora do nosso nicho de mercado. Nós temos um modelo de negócio muito bem definido e nós nos apegamos a esse modelo de negócio. Então, por nos apegarmos nesse modelo de negócios, nós mostramos para o nosso mercado que nós somos uma empresa especializada. E, consequentemente, existe um preço e um valor agregado mais por isso. E isso é uma coisa que a gente consegue fazer um trabalho de resultado. Agora, o que acontece no mercado que eu vejo essa questão de falar da qualidade é uma coisa que já não dá mais para você trabalhar dessa forma, porque qualidade é uma coisa muito subjetiva, entendeu? Ou alguém, por exemplo, que vende o serviço de contabilidade online, ou qualquer outro tipo de serviço que vende no preço baixo, ele vai dizer, por exemplo, que o preço dele é baixo porque tem baixa qualidade. Ninguém vai falar isso. Todo mundo tem a qualidade mínima aceitável. Você não aceita nem comprar um produto da China hoje por um preço baixo se ele não tiver qualidade mínima aceitável. Então, a qualidade é uma coisa que você não é o tipo de diferencial que você pode trabalhar hoje. Então, o que acontece muitas vezes assim, que tem a ver essa questão da pergunta é como mostrar, por exemplo, que o serviço mais barato, ele normalmente não é o melhor para o cliente. Então, você não vai focar dizendo que o serviço mais barato não é um serviço de qualidade, porque não vai colar esse tipo de alternativa. Mas você pode mostrar para ele, por exemplo, que o seu serviço ele tem, por exemplo, uma especialização, que o seu serviço tem um valor agregado superior, com uma assessoria adicional que você dá para o seu cliente, entendeu? No ano passado, por exemplo, nós perdemos 2 clientes para a contabilidade online econômica. O primeiro deles já voltou esse ano e o segundo deles nós estamos esperando voltar do meio do ano para frente, entendeu? Eles continuam no nosso funil de vendas, e o primeiro que saiu, ele veio e ainda pagou os honorários para refazer o serviço que não foi feito na contabilidade online econômica. Então, o que eu faço, por exemplo? Eu mostro para o meu cliente que existe isso. Se ele quiser procurar isso no mercado, beleza, ele vai lá e contrata esse tipo de serviço. Você acha que serve o atendimento dele dessa forma? Beleza. Agora, aqui dentro, ele precisa ter um valor agregado maior. Agora você vai encontrar em todos os mercados gente que vai aceitar e gente que não vai aceitar. Isso faz parte do mercado. Nem com todo o trabalho que eu faço de marketing eu estou imune a essa questão relacionada ao preço. Legal. E até falando aqui para o Henrique ainda, nós temos exemplos de parceiros aqui, Henrique, que usam muito bem da segmentação e você não precisa
falar que tem um serviço de qualidade, você mostra na primeira conversa que você é especializado em determinado segmento. Tem um escritório parceiro nosso, que é a Cirrus Contabilidade, que eles são especializados em startups e empresas de tecnologia. E aí, quando ele chega dentro de uma startup, Henrique, ele já pergunta qual é o seu CAC, custo de aquisição de cliente, qual é o seu lifetime value, que é o tempo de vida do cliente, né? É o tempo, é o montante que o cliente deixa para a empresa durante o tempo de vida. Qual a sua relação LTV sobre CAC? Qual o seu New MRR, que é a nova receita recorrente mensal? Por que ele chega numa startup falando isso? Porque essa é a língua da startup, esses são os indicadores que uma startup precisa apresentar em uma reunião de board. Então, ele chega no cliente falando a língua do cliente e, por ser especializado, dificilmente alguém que esteja naquela concorrência para fechar a conta vai ter o mesmo nível de profundidade e especialização. Então, ele mostra o nível de qualidade já na proposta de serviço. A segmentação te possibilita isso e você pode utilizar isso no seu marketing também, né? Você é localizado de forma muito mais fácil utilizando essa estratégia de cauda longa. Não competir por serviço de contabilidade, mas serviço de contabilidade para determinado segmento. A gente vê funcionando bem para alguns parceiros, assim como para o Anderson. Henrique, é isso aqui, ó. É isso aqui. É isso que faz a diferença, entendeu? Essa é apenas uma das ações que nós fazemos, dentre outras que nós fazemos aqui. Então, por exemplo, o cliente que chega aqui para nós, ele tem uma área de membros específica para o segmento dele, com tudo aquilo que ele precisa saber. Ele vai entrar lá, ele tem um login de acesso para ele tem as informações, eu quero emitir uma nota fiscal. Ele não vai ter a emissão de uma nota fiscal de indústria, entendeu? Porque ele não é indústria. Nós não atendemos indústria mais. Então ele vai ter uma orientação específica para o segmento dele. Esse é o valor que nós entregamos. Isso que faz a grande diferença. E a Cirrus é um exemplo bem específico em relação a isso, né? Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui do Victor, da Quintero Auditores. Como o Conta Azul trata aquelas empresas de serviços que se utilizam do faturamento via cartão de crédito ou débito em termos de automação? Hoje, quando você cria uma conta lá no Conta Azul, você tem como criar uma conta de cartão de crédito, né? E você consegue fazer daí, então, a importação de lançamentos naquela conta. Não existe ainda uma automação, né, da bandeira com o Conta Azul. É algo que está em estudo também, Victor. E assim como essas novidades que estão saindo, do Receba Fácil, que o Anderson comentou, da integração com o Pipedrive, novidades vão saindo na Conta Azul a todo momento. Então, continue acompanhando, que a gente vai ter uma solução cada vez mais fácil de usar e mais automatizada, mais inteligente, para que o teu cliente tenha informação organizada lá no sistema de gestão. Muito bem. Pessoal, eu quero ter perguntas aqui. Vai lá, Anderson, desculpa. Deixa eu complementar. Assim, hoje no Brasil nós temos vários empresários contábeis que têm feito um trabalho brilhante. Um trabalho forte na questão de identificação de nichos de mercado, de comunicação específica com os nichos de mercado. Empresários que têm feito um trabalho realmente diferenciado nisso tudo, né? Então, é importante você avaliar o que está acontecendo no mercado. Então, grande parte do meu tempo aqui, é claro que eu não sou referência, porque esse faz parte do meu trabalho, né? Mas vocês também podem, por exemplo, observar o que está acontecendo no mercado. Mas grande parte do meu trabalho hoje é estudando o que está acontecendo no mercado, o que as empresas estão fazendo, o que as empresas contábeis estão buscando de alternativas, quem está conseguindo trazer coisa de fora, aplicando aqui dentro. E aí a gente tem muita gente boa nisso aqui, são empresas pequenas ainda, entendeu? Então, você tem, por exemplo, além das empresas de contabilidade online que têm feito esse trabalho, você tem aí a própria Cirrus que faz um trabalho forte, tem a nossa empresa Tactus, que vocês têm que seguir para vocês entenderem parte do que nós estamos fazendo. Você tem Conub hoje, que tem feito um trabalho também forte nesse sentido. Você tem outras empresas que não são ainda muito conhecidas, mas são profissionais que têm feito um trabalho forte de geração de conteúdo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem feito um trabalho bem interessante hoje é o Leandro Marcos, que sempre discute comigo aí aspectos envolvidos sobre a estratégia dele segmentada. E são coisas, por exemplo, que eu acho que você precisa conhecer, porque você pegando esses exemplos do mercado vai ajudar você a fazer a sua própria estratégia. Não é copiar a estratégia. Eu não consigo copiar o que a Cirrus faz e nem ele consegue copiar o que eu faço, porque cada qual é cada qual. Agora eu posso aprender com ele e posso fazer uma adaptação ao meu mercado para que eu possa, então, ter bons resultados, entendeu?
Muito legal esse ponto, Anderson. Tem gente já fazendo certo e utilizando dessas tendências, né, de que a gente viu, experimentando e colocando em prática. Então, tem exemplo de um parceiro de Florianópolis, o Luiz Correia, que que eu conheço, foi um dos primeiros escritórios de contabilidade a desmembrar uma operação, uma parte da operação e criar uma nova empresa chamada Administrar Online, que faz só o bookkeeping. Então, ele tem mais de 50 clientes utilizando o Conta Azul, e ele que faz o financeiro por esses clientes. Para treinar esses clientes, ele fez parceria com a universidade, está colocando menores aprendizes nas empresas para operarem o sistema e ajudarem o pequeno empresário nesse gargalo. O Nelson, aqui de Joinville, da Gestão Contabilidade, também oferece serviço de contabilidade online, montou um modelo de franquia para que essas franquias atuem na aquisição de clientes, e ele concentra todo o trabalho de contabilidade na matriz. Então, a gente vê um monte de modelos surgindo, e essa tecnologia que está à disposição, ela possibilita o empresário contábil colocar sua criatividade em prática e inovar. Só que para isso ele precisa de tempo, para isso ele precisa resolver o problema de gargalo e o quanto antes buscar a organização dos seus clientes para ter mais produtividade. Muito bem. Tem mais Pessoal, uma pergunta, né? Tem mais uma pergunta? Deixa eu ver aqui, só um instante. Pergunta do Enoque, né, que é: prezados, para as empresas com atividade regulada, já é possível prever a evolução da contabilidade online para essas empresas, ou ainda é cedo para pensar nisso? Eu não entendi muito bem a pergunta, você entendeu? Eu não. O que seria as empresas com atividade regulada? Prever a evolução. Bem, eu vou falar com base no que eu entendi, né? Eu vejo que o mercado ainda online no Brasil só está começando e ainda não temos como prever aí a evolução dentro desse mercado, tá? Essa é a minha opinião em relação a isso aí, baseado no que nós vemos aqui. A gente tem hoje uma taxa de crescimento acentuada, muito mais do que nós conseguiríamos alcançar dentro do mercado tradicional, mas ainda é cedo para poder avaliar, entendeu? Certo. Então, pessoal, para fechar, tem uma pergunta aqui que é: quais ferramentas a Conta Azul oferece para prestar um serviço de gestão financeira? Então, é uma pergunta interessante, que eu até farei o fechamento falando um pouquinho mais do Conta Azul. O Conta Azul é um sistema de gestão para pequenas empresas, é um sistema onde o pequeno empresário ele faz seu contas a pagar, seu contas a receber, de uma forma muito inteligente, muitas vezes buscando essa informação de outras fontes, como bancos, como outros sistemas integrados, como eu já falei para vocês. Ele possibilita emissão de boletos por bancos ou boleto próprio do Conta Azul, que é o Receba Fácil, que o Anderson comentou nesse webinar também. Conta Azul tem emissão de nota de produto e serviço, gerenciamento de estoque. Então, é um sistema dimensionado para o pequeno empresário. E o empresário de contabilidade, o contador, ele tem à disposição uma plataforma que centraliza todos os seus clientes que utilizam o Conta Azul e permite que o contador parametrize as categorias financeiras desses clientes que utilizam Conta Azul com o seu plano de contas contábeis e façam mensalmente a exportação da movimentação para o sistema contábil, eliminando todo o trabalho de redigitação, diminuindo o tempo de fechamento contábil de horas para poucos minutos. Então, as soluções Conta Azul são todas gratuitas para empresários de contabilidade. Eu vou pedir para a Natânia aqui, que está nos ajudando no chat, para colocar o site contaazul.com/contabilidade, que é onde vocês solicitam o seu acesso ao programa de contadores parceiros. E há uma série de benefícios, como benefícios de co-marketing, cursos e treinamentos, até comissionamento pela indicação de clientes. Confira um pouco melhor o programa de parceiros da Conta Azul, que ele surgiu exatamente para ajudar o empresário contábil nesses pilares: organização do cliente, para ter uma contabilidade mais produtiva, para poder ter tempo para satisfazer melhor os seus clientes e buscar o crescimento da empresa contábil. Muito bem. Perfeito. Mais alguma coisa? Eu acho que é isso. Tem uma pergunta rapidinha da Deliane aqui: se existe previsão para o Conta Azul atender cupom fiscal. Deliane, provavelmente a nossa solução para PDV não vai ser cupom, vai ser a nota fiscal do consumidor eletrônica, tá? Porque é a mais difusa e existe um movimento de vários estados adotarem esse modelo também de nota do consumidor. Já está em desenvolvimento aqui no Conta Azul, provavelmente no início do segundo semestre a gente tem aí as primeiras liberações para os nossos clientes e contadores parceiros, mas fique antenada das novidades Conta Azul que vão surgindo. Eu acho que é isso, né, pessoal? Acho que é isso aí.
Agradecer a todo mundo que participou, né, que assistiu. Sim. E dizer que vocês podem acompanhar os meus conteúdos, né, lá no meu blog, bem como também no meu canal do YouTube. Basicamente, eu tenho um vídeo novo por dia no meu canal. E também seguir os conteúdos do canal da Tactus, né? Então, basta você procurar no YouTube aí Tactus Contabilidade Online. Você tem o canal do YouTube, também tem o nosso blog e também tem o Anderson Hernandes dentro do YouTube e também o site andersonhernandes.com.br, que está disponível aí para vocês com conteúdos. Excelente. Anderson, eu queria te agradecer imensamente aí a parceria em mais um webinar, levando informação para os nossos empresários de contabilidade, toda a sua experiência. Aqui do lado da Conta Azul, a gente trazendo toda a vivência com mais de 3 mil parceiros e tudo que a gente estuda dos mercados de fora para compartilhar com vocês também. É um prazer, obrigado pela presença de todos vocês. Depois desse webinar, nós enviaremos um e-mail falando de mais detalhes de como ser um parceiro Conta Azul, lembrando que o empresário contábil não tem custo nenhum para ser parceiro Conta Azul. Então, estamos juntos nessa missão de organizar e impulsionar o sucesso do pequeno empresário. Um abraço, pessoal. Abraço, gente. Obrigado e até o próximo. Até. Tchau, tchau.